Sabia que a obesidade afeta 1.500.000 pessoas em Portugal e que mais de metade da população adulta do país tem excesso de peso? A obesidade, uma doença crónica e um problema de saúde pública, é o tema do nono episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo a mais um episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Médis que pretende esclarecer os principais temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo e para nos falar sobre obesidade, hoje recebo a doutora Clotilde Limbert, endocrinologista e coordenadora do Grupo de Estudos de Nutrição Clínica da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Muito obrigada por aceitar o convite da Médis. Bom dia, Patrícia. Eu é que agradeço, em nome da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e particularmente do Grupo de Estudos de Nutrição Clínica, agradecemos o convite para participar neste podcast Faz Bem à Saúde. É uma participação muito importante, temos aqui de facto um tema fulcral, 1.500.000 portugueses sofrem de obesidade. Este é um número alarmante e é uma tendência crescente na população adulta. Podemos dizer que estamos perante uma verdadeira epidemia? Como é que chegamos a estes números tão preocupantes? Pois, Patrícia, é isso mesmo, estamos perante uma epidemia e que ainda não conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. Começando um bocadinho pelo início, ao fim e ao cabo da vida, começamos já com a própria alimentação materna. Hoje um grande número de grávidas cai no diagnóstico de diabetes gestacional, a própria evolução do peso nos primeiros anos de vida, o aleitamento materno, que está sendo cada vez mais e não se vê muito incentivo ao aleitamento materno, a própria duração do sono, intensidade da atividade física das nossas crianças, que é muito pouca, é praticamente inexistente nas escolas. E nas grandes cidades e nos países desenvolvidos, o consumo de alimentos densamente energéticos e pobres em micronutrientes, nomeadamente falo nas bebidas que são extremamente açucaradas. As próprias alterações do ambiente também podem explicar esta rapidez do aumento da prevalência desta patologia. A exposição a um ambiente que nós chamamos obesogénico aumenta a prevalência desta doença. Basta ver, por exemplo, se formos a uma pastelaria ou a um café ou até nas escolas, uma sanduíche custa mais do que um bolo. Portanto, se nós não mudarmos muito este paradigma, será um bocadinho difícil ou então não teremos grande repercussão naquilo que estamos a tentar transmitir. Claro, portanto isto são fatores que percorrem toda a nossa vida, lá está, desde a gravidez, a infância também, os primeiros anos de vida precisamente, estas escolhas estão sempre envolvidas e de facto podemos fazer escolhas diferentes. O que é que nós podemos fazer para evitar, ou seja, que cuidados é que são necessários para evitar, prevenir o aparecimento desta doença? Pois, a melhor maneira é mesmo a prevenção. Temos que trabalhar um bocadinho nas escolas, nos infantários, na prevenção. Eu acho que a própria organização escolar e depois profissional das empresas, das fábricas, dos escritórios, o ter desaparecido as próprias cantinas nas empresas, que eu lembro-me quando era mais nova, quase todas as empresas tinham a cantina e havia uma hora para as pessoas irem almoçar. Tocava uma sirene e era a chamada hora de almoço. Por isso também é muito importante ter horas para as refeições e ter tempo para fazer as refeições, que também é importante e que deixou de haver. Isso será um fator que poderá aumentar este tipo de prevalências. E depois o tipo de alimentação, como eu disse há pouco em relação à sanduíche, é também um bocado verdade em relação à refeição propriamente dita, porque é mais barato as comidas processadas e o fast food do que propriamente a alimentação saudável baseada na roda dos alimentos.
E depois isto traz também o sedentarismo. As pessoas trabalham realmente muitas horas sentadas, trabalham longe dos locais de trabalho e o sedentarismo será também um dos fatores grande para este tipo de aumento. Talvez aqui Lisboa tenha tentado que as pessoas passem a andar de bicicleta com tanta É verdade, com as mas, ciclovias. exatamente, ou subir e descer escadas. Nós tentamos sempre tentar ajudar com atividades que sejam simples e de fácil acesso às pessoas, não é preciso ginásios, nem situações muito, muito complicadas de exercício físico, e depois o reforço realmente neste regime alimentar baseado na roda dos alimentos, que é que são alimentos equilibrados, comendo as frutas, os legumes, as verduras, evitar o consumo destes alimentos então mais processados e que são açucarados, não é? Sem dúvida. E as horas das refeições também será muito... Criar uma rotina é muito Voltar a importante. criar, voltar a criar. Exatamente, Eu acho recuperar essa rotina que já Embora, existiu. embora, Patrícia, não é? Quem vive nas grandes cidades, e nós vemos por nós, trabalhamos longe do local de emprego, saímos muito cedo de manhã, é muito difícil trazer logo refeições de casa. Eu acho que esta pandemia trouxe um bocadinho, outra vez, a vontade de trazer alimentos de casa, porque realmente os restaurantes também... Sim, as famosas marmitas Exato, acabam por ajudar bastante. foram revitalizadas e eu acho que deviam ser, que de manter... Sem dúvida. Obriga a um esforço pessoal e esta prevenção da obesidade obriga a um esforço pessoal de todos. E o que hoje em dia também as sociedades não estão preparadas para isso, é a lei do menor esforço, porque há cliques para tudo. A um clique estamos a um passo de tudo sem fazer grandes sacrifícios. E eu acho que a mentalidade hoje destas sociedades mais modernas e industrializadas é mesmo tudo ao alcance de um clique. Claro, é tentarmos facilitar ao máximo, porque máximo. tudo o resto já é Exato, tão complicado. é muito Mas complicado. a verdade é que é importante tomarmos as decisões certas, até porque estes são os fatores variáveis, são aqueles que nós podemos de facto controlar, podemos alterar nas nossas vidas para trabalhar no sentido desta prevenção. Mas depois há também fatores não modificáveis. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do histórico familiar ou de algumas doenças genéticas que não são evitáveis e que contribuem de facto para esta patologia, para esta doença. Pois, Patrícia, contribuem, mas ainda bem que não são a maioria das causas, não é? Não são a maioria. A grande maioria são evitáveis e a própria história familiar também se pode contrariar aqui um bocadinho se os pais estiverem atentos, uma vez que já têm este histórico na família e sabem as consequências que pode trazer para a vida dos filhos, podem tentar investir realmente nessa prevenção, para evitar que os filhos também sejam obesos. As doenças genéticas que cursam assim com obesidade e obesidade difícil de tratar também são, ao fim e ao cabo, algumas doenças raras. Eu recordo só o síndrome de Prader-Willi, que ainda vai havendo e que realmente causa como obesidade, que é dismórfica, que é muito prematura, por volta dos 3, 4 anos começa-se a instalar. As crianças têm realmente uma hiperfagia de causa central, o que torna muito, muito difícil contornar esta situação. Têm uma hipotonia muscular, têm uma baixa estatura e têm também algum atraso mental moderado. A deficiência de leptina, também, ou relacionado também com o receptor da leptina, pode dar origem a umas obesidades monogénicas e que também são relativamente difíceis de tratar. E depois outros síndromes mais complexos e mais raros, que eu penso que, não sei, acho que não terá aqui interesse falar ou referir, porque são realmente... São situações mais muito pontuais e mais raras. Muito pontuais e que são tratadas a nível hospitalar e que não são esta grande maioria dos casos. Portanto, neste caso... E é só falar também nas doenças psiquiátricas, sim, que também são... Exatamente, porque o foro mental acaba por ter aqui também o seu impacto. É um pau de dois bicos, porque as doenças psiquiátricas e que precisam mesmo da medicação para se controlar, normalmente induzem obesidade. E
Por outro lado, a própria obesidade também, mas não é bem quer dizer, não é uma doença mental organogénica, é uma doença mental induzida pelo, não é bem doença mental, acaba por ser um síndrome depressivo, reativo, não tem como causa uma alteração realmente das substâncias responsáveis pelo bem-estar Portanto, da pessoa. o que pode acontecer é que algumas situações de perturbação mental, psiquiátrica, podem levar a casos de excesso de peso e obesidade e vice-versa. Também a obesidade e o excesso de peso podem levar a situações São, de depressão. sim, será mais assim um síndrome depressivo e reativo a esta situação, porque as pessoas não gostam da imagem Claro. corporal e de tudo o que depois vem socialmente está associado a quem tenha excesso de peso ou quem seja obeso. Portanto, é também uma preocupação de todas as equipas que acompanham estes casos de obesidade, é que haja sem dúvida um tratamento integrado, que seja possível acompanhar estes Acompanhar, doentes sim, e de uma ajudar, forma dar-lhes. completa e apoiá-los neste sentido. É um bocadinho por aí, sim. Há aqui uma fronteira, por assim dizer, porque nós podemos falar de excesso de peso e podemos falar de obesidade. Às vezes nem sequer nos apercebemos que o excesso de peso já está a ultrapassar essa fronteira para a obesidade. Exatamente. Pois há ali uma fronteira que é um bocadinho difícil de confirmar, mas o excesso de peso significa sempre que há sempre mais gordura no organismo do que, não gosto muito da palavra ideal, mas do que seria aconselhável para uma pessoa ter Claro. uma vida saudável. A obesidade é realmente uma acumulação de gordura muito acima do normal, com impacto já na saúde em geral e que ocorre quando o número de calorias ingerido é sempre superior ao gasto, porque há sempre um desequilíbrio entre o consumo e o gasto. E uma forma não muito correta, mas de distinguir assim rapidamente se as pessoas estão ainda no excesso de peso ou já passaram essa fronteira, é pelo chamado índice de massa corporal, que é calculado nos centros de saúde, e também a pessoa percebe que às vezes uma pessoa com excesso de peso pode não ter um acúmulo de excesso de gordura, mas ser músculo e não ser propriamente gordura, exatamente. Depois há também aqui a questão de. Há pouco falávamos sobre a questão mental, as consequências ao nível da saúde mental e do bem-estar de qualquer paciente que sofra de obesidade, mas há também outros problemas de saúde que estão de facto associados à obesidade. Pois, há muitos problemas de saúde e variados, e umas pessoas têm mais um tipo de situações e outras pessoas outro tipo de situações. Agora, que é um facto que é um fator de risco para doenças coronárias e cardiovasculares, a própria diabetes tipo 2, a hipertensão, as depressões, como já falamos, muitos obesos sofrem também do síndrome de apneia obstrutiva do sono, as patologias ortopédicas, as artroses, e nomeadamente sobretudo a nível do joelho, alguns tipos de cancro, o fígado gordo, a asma brônquica, as chamadas dislipidemias, o aumento de colesterol e de triglicéridos, algumas doenças também do esófago, do pâncreas. Os cancros associados à obesidade são sobretudo os do intestino, as da mama, do endométrio, do esófago, alguns síndromes do ovário poliquístico, a própria infertilidade, tanto masculina como feminina, a doença hemorroidária, também muito associada à obesidade e ao sedentarismo. E Acho que portanto as são consequências são as mais frequentes associadas Exato. a esta situação. São bastantes, E são são muito bastante. variadas e são preocupantes, sem Exatamente. dúvida. Porque são limitativas da qualidade de vida Claro. da pessoa, e normalmente as pessoas estão ainda numa idade ativa e que podem realmente ter muitas limitações no seu cotidiano. Sim, no seu conforto, no seu dia a dia. É particularmente preocupante também a questão do bullying, da discriminação, do isolamento, nomeadamente no que diz respeito às crianças que sofram de obesidade. Sim,
Mais de 50% das crianças sofre de bullying, sobretudo na escola. E eu acho que sempre houve, mas acho que hoje em dia é com uma intensidade muito maior, porque alcunhas sempre tivemos todos na escola e comentários, mas hoje em dia é mesmo com uma intenção um bocadinho, Maldosa. exato, diferente, eu acho, realmente, com a intenção mesmo de destruir aquela criança. E normalmente entre os 6 e os 14 anos, pelo menos os relatos. Bem sei que os adolescentes às vezes têm alguma dificuldade em transmitir, em falar sobre o assunto, mas os estudos que estão feitos são nesta faixa e realmente mais de metade já se queixou disso. É de facto preocupante e é necessário que sejam tomadas atitudes e que sejam feitas as devidas chamadas de atenção e de sensibilização para que não aconteçam estes casos, especialmente com crianças e adolescentes. Sim, São sim, idades sim. Fundamentais no desenvolvimento da nossa personalidade e que não deveria acontecer este tipo de situações. Pois, porque a maior parte, por exemplo, pede ao seu pediatra ou ao médico de família ou mesmo a nós sempre um atestado para não ir Claro. fazer exercício físico, porque é uma exposição muito grande do corpo e não se sentem à Potenciando vontade. ainda mais o problema. E potencia mais o problema e depois não é bem compreendido essa atitude, é mais compreendido como preguiçoso e não se quer mexer. Claro. E o que gera ainda mais conflito interior das próprias crianças. Lá está a importância de haver uma equipa de vários profissionais, não só de saúde, mas também a nível pedagógico, para acompanhar estes casos de obesidade e orientar os pacientes no caminho certo. Falamos também brevemente de tratamento. Quais é que são as opções que o médico pode apresentar a um doente com obesidade? Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira atitude será sempre as alterações do estilo de vida, porque ensinar as pessoas a ter uma alimentação saudável. E quando eu digo ensinar, é que muitas vezes nós não conseguimos passar a mensagem correta. Ao dizer tome sempre o pequeno almoço, ou comece o pequeno almoço comendo cereais, os miúdos vão para os choca-piques, para as estrelitas. Ricos em açúcar. Ricos em açúcar e muitas calorias. E entretanto, os pais e as crianças acham que estão a comer saudável, porque estão a comer os cereais, que é recomendado e que é dito nas consultas e nas recomendações. Portanto, é talvez esclarecer bem o que é que se pretende ao dizer que coma mais cereais, que tome sempre o pequeno almoço, faça refeições a horas, ponha a roda dos alimentos no fundo do prato, coma exatamente a quantidade nas fatias que lá estão de cada grupo de alimentos, aumentar a atividade física, isso é fundamental, nem que seja com coisas simples, como quem vai de autocarro sair 1 ou 2 paragens antes, ou entrar 1 ou 2 paragens depois, para poder caminhar um pouco, ou, sempre que possível, tentarmos isso. A medicação para a obesidade, sendo uma obesidade uma situação crónica, não há nenhuma medicação que se possa tomar a vida toda. Portanto, a contribuição da medicação é sempre muito modesta e temporária para o tratamento da obesidade. Aqui a mudança do estilo de vida é o fundamental. É o fundamental. Temos que tentar organizar as nossas cidades de uma outra maneira, porque só assim, nos casos extremos da chamada obesidade mórbida ou obesidade grave, temos a cirurgia, que também não resolve a 100% a situação, se a pessoa não perceber que realmente tem que mudar a primeira linha de recomendação, que é a alteração do estilo de vida. Claro, é necessário começar a trabalhar pela base. Quando eu me referia a uma equipa de profissionais diversificados, refiro-me aqui a diversas especialidades que podem e devem estar envolvidas no tratamento da obesidade. Sim, nós a nível hospitalar e a nível de consultas que se dedicam a esta área, temos equipas multidisciplinares, com endocrinologistas, com nutricionistas, com psicólogos, com psiquiatras, com pneumologia,
com ortopedistas, com os cirurgiões, nos casos mais extremos, e depois na última linha também os cirurgiões plásticos. E com a equipa mais importante, que é aquela que está em casa, a família. Exatamente, essa começa por aí, o tratamento sempre começa por aí. Muito bem. Doutora Clotilde Limberto, muito obrigada pela sua presença, por nos esclarecer sobre todas estas questões que envolvem a obesidade. Muito obrigada, também eu é que agradeço por poder estar aqui e participar neste podcast, e achamos que fizemos bem à saúde. Sem dúvida. Assim terminamos mais um episódio do nosso podcast. Obrigada por estar connosco. Já sabe, consulte vários conteúdos diversificados sobre saúde e esclareça as suas dúvidas em medis.pt. Acompanhe as páginas da Medis também nas redes sociais e marcamos encontro no próximo episódio de Faz Bem à Saúde. Até lá!